O governo socialista do Chile resolveu reduzir a jornada de trabalho para beneficiar os trabalhadores do país. Será que isso vai dar certo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. Foi aprovada recentemente no Chile uma lei que estipula a redução na jornada mensal do trabalho no país, das atuais 45 horas para apenas 40 horas de trabalho por semana. O projeto de lei, apresentado em 2017 por Camila Vacherro, que atualmente é secretária-geral do governo de Gabriel Boric, foi aprovado no começo de abril deste ano por unanimidade no Senado. Em seguida, o projeto foi sancionado pela Câmara dos Deputados. Dá para perceber, portanto, que essa medida está diretamente relacionada ao atual governo chileno, muito mais alinhado às pautas de esquerda. A chegada de Boric no poder, sem dúvidas, foi fundamental para garantir a aprovação dessa lei que estava engavetada há quase 6 anos. Segundo a nova lei, a redução da jornada será feita gradualmente. Daqui a 1 ano, a jornada será reduzida para 44 horas semanais. Decorrido 3 anos, o limite da jornada de trabalho cairá para 42 horas e, após 5 anos, a carga de trabalho semanal será de 40 horas. Ao fim desse ciclo de 5 anos, o Chile será o país latino-americano com a menor jornada de trabalho, junto com o Equador. Além disso, a nova legislação reduzirá a quantidade de dias obrigatórios de trabalho por semana, de 5 para 4, além de reduzir a possibilidade de realização de horas extras. Antes da aprovação, os chilenos podiam fazer 12 horas extras por semana. Agora, poderão fazer apenas 5, com exceção de algumas poucas atividades econômicas. A carga horária aprovada no Chile é equivalente àquela recomendada pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Esse órgão globalista estipulou uma jornada semanal de trabalho de 40 horas em 1935, salientando que isso reduz o risco de acidentes e problemas de saúde, sem comprometer a produtividade. Dada a época em que essa resolução da OIT foi aprovada, percebe-se que havia uma clara influência comunista em sua redação, mas isso fica para outro vídeo. De qualquer forma, a organização parabenizou o país sul-americano por mais essa conquista. Fábio Bertranou, diretor da OIT no Chile, afirmou que a aprovação dessa lei é muito relevante, porque é importante liberar tempo para ter mais vida familiar e poder usufruir do espaço público. Além disso, o burocrata globalista afirmou também que a América Latina tem uma legislação atrasada em relação à jornada de trabalho e é imperativo que se faça uma revisão. Já o Brasil, por sua vez, possui uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, ou seja, superior àquela recomendada pela OIT. É claro que esses globalistas não consideram, por exemplo, a quantidade exorbitante de feriados que existem aqui no Brasil e que, por definição, são dias de folga remunerada. Eles também parecem desconhecer que o trabalhador brasileiro pode ficar até 15 dias por mês de licença médica remunerada pela empresa. Se colocarmos na ponta do lápis, veremos que o brasileiro, em média, trabalha de verdade muito menos do que essas 44 horas semanais. De qualquer forma, a jornada oficial brasileira é semelhante à de outros países da região. Independentemente das intenções, o fato é que o projeto de lei aprovado pelo Congresso chileno não só não melhorará a vida dos trabalhadores, como trará uma série de prejuízos não previstos. É isso o que sempre acontece quando o Estado interfere no mercado. Temos uma série de consequências não planejadas decorrentes dessa ação. Ou, fazendo uma referência a Frédéric Bastiat, nas ações estatais existe aquilo que se vê e aquilo que não se vê. E nesse caso específico, quem será prejudicado nessa história é justamente o trabalhador chileno. Como o Estado impôs restrições às atividades econômicas das empresas, isso representará um custo extra para essas organizações. O custo do trabalho compõe os cálculos financeiros das empresas. A relação entre o valor gasto com trabalhadores e a produtividade oriunda dessa mão de obra é considerada na formulação tanto dos preços dos produtos finais quanto dos salários a serem fornecidos aos empregados. Ou seja, uma vez que o Estado criou um custo extra para as empresas, o encarecimento artificial da hora do trabalho, nesse caso, esse custo terá que ser embutido nos cálculos da instituição. E sobre quem esse custo cairá? Sobre os acionistas é que não será. A empresa terá basicamente 2 opções. A primeira delas é repassar o aumento no custo da mão de obra para o consumidor final,
aumentando o preço de seus produtos. Assim, toda a população chilena, grande parte dela formada por funcionários de empresas, precisará pagar essa conta. A outra opção, bem mais provável, é reduzir o salário dos funcionários, para manter estável o valor da hora trabalhada. Embora essa medida possa não atingir os atuais funcionários por conta das restrições legais, essa será a tendência no médio e no longo prazo. Ao longo dos anos, os salários praticados na economia chilena serão decrescentes para condizer esse novo custo à realidade das empresas. Alterações nas relações de trabalho promovidas pela força estatal, ou seja, a revelia das partes envolvidas, sempre representam uma queda na produtividade. E, por consequência, isso representa um custo para as empresas. Numa relação que é originalmente voluntária, mas que acaba sendo prejudicada pela ação do Estado, o custo dessa intervenção sempre cai sobre a parte mais fraca. E, neste caso, sobre o trabalhador, que terá de arcar com os custos de mais esse benefício trabalhista concedido pelo papai Estado. Esse fenômeno já é vivenciado no Chile, mesmo antes da chegada de Gabriel Boric no poder. Até 2005, o país permitia jornadas de trabalho de até 48 horas semanais. Naquele ano, a quantidade de horas trabalhadas foi reduzida para as atuais 45. Não é de se espantar que o país, até então, era a nação mais desenvolvida do subcontinente. Conforme as restrições ao empreendedorismo e as livres relações de trabalho avançaram, o país começou a patinar do ponto de vista econômico. O fato é que apenas a liberdade econômica consegue melhorar as condições de trabalho efetivamente, sem que isso represente prejuízo para os trabalhadores. Todos os avanços salariais e na qualidade de vida dos empregados que foram observados nos últimos 200 anos têm como causa principal o aumento da produtividade humana. Conforme as tecnologias avançaram e as empresas se tornaram mais produtivas, a competição pelos melhores empregados elevou a qualidade dos empregos oferecidos. Melhores salários, jornadas menores e outros benefícios começaram a ser ofertados pelas empresas para atrair trabalhadores e enfraquecer os concorrentes. São medidas voluntárias feitas pelas próprias empresas que tendem a melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Nós, inclusive, já tratamos desse tema no vídeo. Empresas britânicas aprovam semana de 4 dias de trabalho para seus funcionários. O link está na descrição. Aliás, isso se observa, de certa forma, no próprio Chile. Afinal de contas, a carga horária média no Chile é, atualmente, de 36,8 horas por semana, menos do que o valor previsto pela nova legislação. Percebe-se, portanto, que a aprovação dessa lei chilena apenas vai prejudicar os trabalhadores mais pobres e menos qualificados, sendo eles menos disputados pelas empresas. É claro que alguns poderão afirmar algo como: mas isso pode se reverter em uma maior produtividade dos funcionários, então as empresas vão sair ganhando. Bem, em primeiro lugar, é preciso provar esse argumento. Quais são os números que demonstram isso de forma inequívoca? Diversas leis são propostas e aprovadas dessa forma, com argumentos que parecem dialogar com o senso comum, mas que carecem de demonstração prática. A realidade, contudo, é que o Estado é incapaz de aumentar a produtividade do mercado. O que ele consegue fazer é, apenas, deixar a coisa toda mais difícil, com sua insana burocracia e suas leis estapafúrdias. E quanto a nós, brasileiros? Será que essa moda pegará por aqui também? Bem, não seria nada surpreendente se o governo petista resolvesse agir nesse sentido. Afinal de contas, uma das bandeiras da campanha eleitoral do Lula foi justamente a revogação da reforminha trabalhista de 2017. Podemos esperar chumbo grosso por parte dos petistas nesse sentido, para o azar de todos os trabalhadores brasileiros. Enquanto por aqui a coisa continua no campo da especulação, no Chile essa história já é uma realidade. Os trabalhadores chilenos serão prejudicados mais uma vez pelas insanas medidas trabalhistas dos seus governantes. E tudo isso sob a desculpa de melhorar as condições de trabalho no país. Parece piada, mas é pura realidade de um governo esquerdista. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!